Agora que vai ficando interessante o processo. A gente está falando de uma lei de incentivo à cultura. A gente vai trabalhar essa lei de incentivo, tá? Em outros momentos, a gente pode trabalhar leis de incentivo relacionadas ao esporte, relacionado à educação mais diretamente. A gente pode estar trabalhando editais de meio ambiente, mas no momento a gente está trabalhando uma lei de incentivo à cultura. Olha que legal, como é que a gente pode estar adaptando o projeto e fazendo esse projeto ganhar um sentido cultural mais potente sem abrir mão do desejo de trabalhar esses temas ligados ao socioambiental. Se a gente faz, por exemplo, uma formação o ano todo de jardinagem, e paralela a essa formação de jardinagem, a gente trabalha, por exemplo, conceitos relacionados à construção de cenário. E aí, como o espaço é público, como o espaço é aberto, esse espaço vai ser um cenário para uma apresentação cênica, para uma apresentação de teatro, por exemplo, ou de teatro-música, ou de, enfim, uma performance, ou, enfim, um musical, ou não sei de que maneira. Isso daí é a própria construção em si. Imagina se a gente pensa nesse espaço público como o próprio cenário da apresentação. Exato. Assim, a gente já faz uma ligação direta, já tem um argumento e já tem uma forma de estar trabalhando também com essas crianças, com esses jovens, conceitos até mais amplos. Eles não estão só ligados, eles vão aprender a técnica da jardinagem, a técnica da iluminação, mas eles vão aplicar isso numa praça pública, para que aquele cenário seja construído para a apresentação acontecer. Não necessariamente precisa ser isso. Eu estou dizendo da gente pegar, amarrar e pegar toda essa ideia e trazer para o trilho da cultura. Né? Então, isso pode ser, por exemplo, uma linha de pesquisa. Então, a gente pode ter a oficina de formação, a gente pode, as oficinas, a gente pode ter eventos, porque justamente a transposição dessa formação para uma prática propriamente dita de apresentação. E a gente pode ter também uma linha de pesquisa. Pode ter uma construção de pensamento que está se transformando aí numa pesquisa que, ao final, por exemplo, de determinado período do projeto, isso pode se configurar como um seminário, que pode proporcionar um intercâmbio. Então, é uma ação cultural de médio porte, se a gente for pensar... Enfim, a gente vai trabalhar o ano todo, no final do ano a gente vai ter essa apresentação, ou nós vamos experimentar pequenas apresentações ao longo do ano, no ambiente mais fechado da escola, e vamos coroar toda essa experiência com uma grande apresentação em praça pública, para a comunidade do entorno, né? E aí a gente tem também uma linha de pesquisa de uma pessoa, uma pesquisadora, ou o próprio corpo de professores, ou a gente pode pensar numa pessoa que vai ter o olhar de fora e vai estar observando aquele processo e vai estar constituindo um pensamento acerca daquele processo, de forma que faz parte desse grande evento no final, um seminário também. E a gente tem aí um caráter mais acadêmico, de uma outra natureza. Mas olha que interessante, a gente está pensando também em multilinguagem. Então, o argumento do nosso projeto pode ser multilinguagem. A gente pode estar trabalhando com o teatro, enfim, com trabalhos manuais. A gente vai pensar no teatro, nas artes cênicas, na cenografia, para trabalhar coisas da jardinagem, mas a gente também pode pensar numa oficina de formação musical. E aí a gente também está aí fazendo um projeto que ele é ele é poliartístico e ele também é muito ligado à educação e ele também vai estar trabalhando meio ambiente. A pesquisa. Exatamente, o meio ambiente, enfim, você pode fazer, por exemplo, uma peça de teatro ligada ao meio ambiente, você pode, isso daí é o tema. Você pode trabalhar o tema meio ambiente como, por exemplo, um tema central ou você pode trabalhar outros também, enfim, você pode amarrar tudo isso, é uma expressão artística, mas como tema a gente vai trabalhar as questões socioambientais. E aí você consegue amarrar essas ideias, me perdoa se eu estou me alongando, mas você consegue amarrar essas ideias num conceito que seja de natureza cultural,
mas não significa que você não possa falar de vários temas, né? Enfim, você pode trabalhar a questão da família, você pode trabalhar grandes autores, você numa peça de teatro, você pode trabalhar grandes compositores, pode estar trabalhando essa formação ao longo desse ano, enfim, da música popular, da música clássica. Enfim, isso não importa, isso é o que a gente vai justamente aprofundando essas camadas, mas é como você vai amarrar todas essas ideias de maneira que elas atendam, que essa big idea, né, que essa grande ideia atenda aos objetivos e às exigências da lei de incentivo que tem natureza cultural. Você entende? O que eu acho mais interessante do processo é isso. É você pegar uma série de coisas que você tem vontade de fazer e você ir amarrando numa grande estrutura